eu disponibilizo a aula para vocês lá, né, como é de costume, para ficar público para todos. Muito bem, eu preciso, antes de começar a aula, eu queria mostrar para vocês um negocinho aqui que a Nathalie me mandou ontem no WhatsApp, né? Eu comentei com vocês e ficou meio que no ar. Esse é o gráfico que a Nathalie tinha me passado ontem. Eu acabei comentando bem por cima com vocês dele. Deixa eu abrir o máximo possível aqui. Acho que é por aqui. Na verdade, né, no meio da aula que a Nathalie tinha me mandado o gráfico, então eu nem consegui ler direito ele, né? Que a Nathalie comentou algo como né, que a agricultura, né, familiar, né, essa que não é os grandes latifundiários, que eles produzem mais alimentos do que o pessoal do agronegócio, que estava comentando, né, sobre a questão da mecanização e tudo mais. Esse era o gráfico que ela tinha comentado. E aí a única coisa que eu falei para vocês foi a linha de crédito, né, de 100%, que, né, 14% vai só para o pessoal, né, dessa agricultura mais tradicional, e, né, quase que a totalidade, né, vamos colocar assim, para o pessoal do agronegócio. Depois eu fui começar a analisar o gráfico, né, que a Nathalie passou, eu não sei a fonte, depois, assim que eu termine de comentar algumas coisas, a Nathalie pode ficar à vontade em comentar alguma coisa. Eu abri o gráfico com tempo depois, né, e comecei a analisar ele, né, e a Nathalie comenta no chat ontem, né, que a produção de comida, né, em relação a esse pequeno produtor, né, é muito maior que o agronegócio. E aí está o gráfico, né, a barra laranja aí, né, a produção de comida 70% contra 30% do agronegócio. Mas como assim, né? Se o agronegócio ocupa muito mais terras, né, tem muito mais grana, né, e até na produção global é maior, né? A questão principal aqui é que esse pessoal do agronegócio, né, o agro é pop, o agro é tudo, eles produzem muita coisa que fica pro campo mesmo, né? Então é como você pensar em produzir milho, soja, eu sei lá o que mais que produz, mas não é para alimentação humana, né? Essa produção ela vai para alimentar gado, sei lá para onde que vai. Mas é para o próprio campo mesmo, então não é uma produção que serve para alimentação humana, né? Ainda que esse 30% não seja pouco, né? Ainda assim é bastante, mas aí se conseguem ver algumas discrepâncias, né? É claro que uma análise mais profunda desse tipo, né, de dado, né, ela é bastante necessária, né? Geralmente a gente coloca a gente não, né? Produz esse tipo de gráfico comparativo para chocar mesmo, né? Então você mostra né, que o pequeno produtor ocupa menos espaço, tem menos dinheiro e produz muito mais alimentos, né? Mas esse é o alimento bruto. Então você tem que, claro, puxar né, sempre ter um ponto de equilíbrio entre uma coisa e outra, né? O agronegócio vai dizer que gera riqueza e tudo mais, e aí também tem em relação à questão principal que a gente estava debatendo ontem, que era sobre a mão de obra ocupada, né? Que o modo tradicional de produção ocupa muito mais pessoas do que, né, no agronegócio, né? Então, aí são algumas coisas para vocês verem. E esse, né, como comentei para vocês, o que a Nathalie tinha me passado ontem. Se a Nathalie quiser ou puder, né, complementar a análise com outras informações, eu agradeço muito. Ontem ela comentou comigo, inclusive, sobre música, né, que foi muito legal, assim, a sacada que ela teve. Então, se a Nathalie puder compartilhar a opinião dela, eu agradeço. Só me avise se vai ou não. Se a Nathalie tá aí, na verdade, né? Tô aqui, haha. Vou mandar o link da fonte. A Nathalie vai passar a fonte para nós. Né? Então, ela tirou aquele gráfico bonitinho. Mas fale, Nathalie, você está impossibilitada de falar. Peraí, deixa eu abrir os slides enquanto vocês vão se organizando. Você quer que eu fale especificamente? Comente sobre a sacada que você teve lá em relação à popularização dessa questão do agro-pop aí e tudo mais. Eu achei que foi legal. Talvez funcione com a galera que conhece mais música do que eu. Não, é que eu estava comentando sobre o marketing em cima do agronegócio, né? Que é um case de sucesso bem grande para a área do marketing, né? Porque envolve bastante coisa, inclusive coisas que a gente acha que não é
não é marketing ou propaganda, né? Por exemplo, o sertanejo universitário. Ele é um grande produto de marketing do agronegócio também, né? E ele impulsionou bastante essa visão atual que a gente tem do agronegócio. Não querendo demonizar o agronegócio nem nada, só uma análise da propaganda mesmo. Que se você for ver as letras das músicas do sertanejo do universitário, ele exalta muito o campo e isso é bastante difundido, né? Tanto nos alunos de agronomia como no restante do país. E também, junto isso com a propaganda na TV, né? Questão desse jargão, agro é pop, agro é tudo. E também o apoio de outras empresas que não são diretamente relacionadas ao agronegócio, né? Por exemplo, a Chevrolet, ela faz bastante propaganda pro agronegócio através das propagandas dos seus carros, né? Mas foi só isso, uma observação mesmo, que ajuda a manter essa visão que a gente tem atual sobre o agronegócio, e não baseada em dados sobre, né, a produção de alimentos de verdade, mas sim uma questão de marketing. Muito bem, eu achei muito legal assim, que a Thalia me mandou, inclusive, um link de uma música desse sertanejo universitário da vida. Eu nem lembro que música que era, eu só fui ver um pedaço da letra, assim, e tem bem essa exaltação, assim mesmo, né? É complexo, né? Que a gente acaba sendo dinamitado, né? A gente acaba sendo bombardeado por muita informação e geralmente a propaganda faz muita coisa, né? Então, vocês veem campanha de política, né? Que vocês veem lá o candidato lá, aqui em Ponta Grossa, né? Pega lá o Gadini lá, né? A força da propaganda que ele tinha e a força dos candidatos que foram para o segundo turno, por exemplo. Então, a propaganda, ela fala bastante para nós, né? Então, a gente acaba acreditando muito, né? Se a imagem lá do que passa na TV de alta definição, né? Cheia de efeitos e tudo mais, parece que é uma qualidade legal, né? E, além disso, quando você fica martelando numa mesma coisa, né, acaba que essa coisa se torna algo muito bom, né? Tinha o exemplo lá, nem sei se existe ainda, né, a tal da carne free boi, né? Tinha uma época em que a cada 3 segundos aparecia uma propaganda da carne free boi e aparentemente a única carne do planeta né, que era boa era a carne da free boi, né? Então você acaba, né, sendo dinamitado, é complexo isso, é bem complicado. Muito bem, dado todas essas notas né, iniciais aí, né, a gente tinha terminado a aula anterior sobre essa percepção do governo, né, da publicação que eu falei para vocês, das diretrizes para o desenvolvimento do turismo rural. Não sei se alguém baixou ou não, mas a gente tinha terminado a aula aqui, né, sobre, né, reencontrar suas raízes, numa crítica muito forte que eu sempre faço, né, em relação a isso. Né, para mim é romantizado demais essa percepção. Assim como tem lá os ecos chatos, né, que nada pode, né, tudo em paz, então nada pode ser feito. Essa visão romântica também de que todo mundo quer se reencontrar com raízes também, para mim, não cola. Né? Então é meio complicado esses termos bem grandões. Em relação à mudança da percepção, né, do que é hoje, né, pensado como turismo rural, a gente vai ter algumas discussões aí com alguns elementos bem importantes aí. Vamos pensar, né? A gente tem falou, né, na aula anterior que mais ou menos em meados de 80, ali, no final de 70, 80, né, por causa, né, da quebra lá do Bretton Woods, né, a paridade do dólar com o ouro, né, subiu o preço do petróleo, mais ou menos por aí que começa a surgir quem entende hoje como, né, o turismo rural. Eu sempre peço para vocês fazerem analogia com o todo, né? Então vamos pensar, né? A gente tem um relatório bem famoso, que é esse Our Common Future, né? Que essa é a capa, né, do relatório, né? Na verdade, é um relatório de um evento, tipo um análise de eventos que vocês fazem. O que é esse Our Common Future que mostra para nós? Que a gente não podia continuar se desenvolvendo da forma que vinha sendo até essa época, em 85, 87, o relatório é de 87, então, a década de 80, vamos colocar aí. E aí, né, os líderes, né, dos países, né, se reúnem, né, com, né, esses eventos grandões aí e começam a discutir. Né? Esse Our Common Future é o primeiro marco importante em relação ao desenvolvimento sustentável. E aí, logo em seguida, vem a Eco 92, né, que é bem famoso. Eu falo bastante para vocês da Eco 92. Eu acho que vou continuar falando durante muito tempo, porque ela foi muito importante mesmo.
Porque ela basicamente ela consegue inserir de fato o que foi discutido em 87, né, na agenda política. Não que de fato isso tenha acontecido, né, que a gente vê que, né, estamos muito longe de sermos um planeta sustentável, mas pelo menos começou a se discutir, né? Então é como se saísse a discussão do âmbito universitário e fosse para o âmbito popular, vamos colocar assim. É tipo isso, não é exatamente isso, mas fica mais acessível essas informações e essa preocupação em relação ao meio ambiente, ela começa a se expandir um pouco mais rápido em relação à sociedade como um todo. A gente vai ter vários erros aqui. Né? A gente vai ter documentários, filmes, né, de estrelinhas. O Leonardo DiCaprio, né, faz um documentário bem impactante e que ele vai num programa desses, tipo, o Jô Soares da vida, assim, se eu não me engano, é um programa da Oprah, que ele vai e ele comenta que se todo mundo substituísse as lâmpadas, né, que eram incandescentes por lâmpadas fluorescentes, né, praticamente estava resolvido o problema, né, porque gera menos energia, gera menos calor, não sei o que e tal. E daí ele faz a conta, né? Cada pessoa, sei lá, tem, não sei, 15 lâmpadas em casa. E ele mostra alguns dados que a princípio fazia algum sentido, mas é muito pouco, tipo, é uma vírgula, é nada. Né? Para quem assistiu lá nem lembro mais o nome da série lá do que tá na Netflix, a gente comentou em algum momento do passado aí, é um cara que é historiador e né, faz alguma coisa, ele comenta, né, daí ele está falando no último episódio sobre aquecimento global e ele fala sobre emissão de gás carbônico, né, que aumentou muito, não sei o que e tal, daí tipo, tem aquelas coisas internas, né, tipo, mas os vulcões que estão expelindo gás carbônico loucamente, né, e fala, legal, vamos pôr na conta, daí, tipo assim, é um nada, né, é uma porcentagem, né, ínfima, que não altera em nada. Então é mais ou menos por aí, né, a gente começou a se preocupar muito com ações pequenininhas, naquela visão, né, do pense global e haja local. Então, poxa, se você separar, né, a lâmpada que tem mercúrio do restante do material que você vai jogar fora, está resolvido, não está, né, então é muito pouco isso. Mas, enfim, aqui começa a se disseminar um pouco mais, o que é importante, né? As pessoas precisam começar a escutar essas coisas para começarem a agir de uma outra forma. Bom, a ECO 92, ela vem em 92, ela é bem antiga já, né? Então ela, no contexto atual, ela até está um pouco defasada, né? Porque ela vem, assim, na ideia que a sustentabilidade tinha que estar apoiada em 3 coisas, né? Meio ambiente, a questão social e a questão econômica. Hoje a gente já vê que a questão política também tem que estar, né, embasada nessa questão da sustentabilidade, porque até então, né, a gente já comentou bastante sobre isso, né, troca de gestão para tudo. Então não pode ser assim. Né? Então o que a gente vai fazer para não ocorrer dessa forma? Né? Se faz com que mandatos de cargos importantes, né, não aconteçam de forma, não iniciem e terminem de forma idêntica. Né? Então se faz com que quebre um pouco. Parece que estamos mudando agora a resolução do Banco Central, talvez, né, que não pode mais coincidir também, né, com o presidente. Então, o rapaz lá, ou a moça, né, foi eleito presidente, no segundo ano de mandato dela vai trocar o presidente do Banco Central, e esse cara vai ficar até o segundo ano do próximo governante para não ter essa quebra mesmo. Né? Quando houve a deposição, né, da ex-presidente Dilma, todos os ministros pediram para sair, e eu não lembro se foi o STF, aconteceu alguma coisa, né? Que a economia não podia parar. Não, a economia vai ter que continuar, vai ter que ter uma transição, não pode simplesmente recomeçar a coisa. Né? Então, você tem algumas evoluções, né? Então, a coisa vai evoluir um pouquinho melhor. Então, esse conceito ele vai começar a ganhar força em relação a essa sustentabilidade, manter as pessoas, e raízes, e cultura, aquela coisa. A partir desse momento, começa a ganhar mais força nesse momento, a verdade é essa. O que nós temos como efeito desses 2 eventos? Né? Os 2 eventos é o relatório, né, da comissão de Brundtland, não sei como que fala isso, né? O Our Common Future e a Agenda 21, basicamente, que é os 2 relatórios dos eventos, né, promovidos pela ONU. Ou no Unesco, não sei. Então, o conceito, né, de sustentabilidade, ele traz para nós, né, a ideia da reciclagem, o uso racional da matéria-prima e mudanças do micro para o macro. Né? Então, não mais pense no local, pense no global mesmo. Né? Mude seu estilo. Né? Não pense mais que... deixa eu pensar um exemplo qualquer aqui. Que você
pode reciclar a garrafa PET, por exemplo. Pensa que você pode, talvez, não consumir a garrafa PET. Né? Você pode ter outras formas, por exemplo, né, de fazer isso. Então, você começa a mudar esse paradigma. Né? Não é você, né, separar o lixo do mais, é você parar de consumir. Né? Não é você se preocupar em ter lá um sapato lá que é feito com material retirado do plástico do oceano. A ideia é você não ter 530 pares de sapato. Então começa a mudar essa perspectiva, né? Claro que tudo aí vai ter, os radicalismos no meio, né? Agora tá a vertente do minimalismo também, né? Você tem só o essencial, né? Poxa, eu tenho um sapato, tá resolvido a minha vida. Eu também não concordo com tanto radicalismo. Para mim, o ponto de equilíbrio é o que mais chama atenção. Eu não lembro, sinceramente, se eu passei para vocês ou passei para outra turma, um artigo que falava sobre a reciclagem. Se alguém colocar no chat aí, me ajuda. Que basicamente fala que a indústria da reciclagem, né, no Brasil principalmente, né, que é o recorte de estudo do artigo, ele não está tão preocupado assim com o meio ambiente, para ser bem sincero. Ele está mais preocupado em ser uma nova indústria, basicamente. Então, por que as pessoas reciclam alumínio? Se vocês andarem nas ruas, é muito difícil vocês verem uma lata de alumínio jogada no chão. É raríssimo, né? Bem, bem difícil. E se vocês passarem de manhã, a lata está lá, à tarde ela já não vai estar mais. Ela vai ter sido, né, catada por alguém. Só que o que mostrou para nós o artigo é que são alguns elementos bem específicos que o pessoal está preocupado com a reciclagem. Né? O alumínio, não sei se ainda mas até bem pouco tempo atrás, ele era dos materiais mais comuns, o que mais dava dinheiro. Né? Vai ter o cobre, vai ter outras coisas que são muito mais caras, mas não são tão simples de você achar. Só que tão comum para você ter no dia a dia quanto alumínio é o papel. Né? A gente tem muito mais papel do que alumínio, na minha cabeça, pelo menos. Na minha casa tem muito mais papel do que alumínio. Só que o papel a gente não se preocupa tanto em reciclar. Né? Por quê? Porque o papel paga pouco. E aí eles começam a fazer essas analogias e tudo mais, e eles mostram que é um cinismo essa indústria da reciclagem, que fala que se preocupa bastante com o meio ambiente, não sei o quê, aqueles dilemas lá que são bem comuns de ouvir, mas na verdade não está preocupado com isso, está preocupado com o impacto econômico. E aí começa a traçar isso, veja quanto papel tem jogado na rua. Né? Se vocês forem andar na rua, vocês vão ver, eles vão lá na calçadão, lá, tem um monte de papel lá, de panfleto, de loja, né? Caralho, A4, papel de bala, tudo jogado no chão. Né? E lata não tem. Mas então, que preocupação é essa com o meio ambiente que eu estou preocupado só com um tipo de elemento? Né? E eles comentam, né? Tem uma discussão bem, bem legal. Se vocês não leram esse artigo, ninguém respondeu nada no chat para mim, se já leram, se não leram, se eu passei ou não para vocês. É legal se darem uma lida, só que ele é meio extenso, ele dá tipo umas 30 páginas. Mas é bem legal, ele traz ele amadurece para nós esse pensamento. Então, assim como vem né, acontecendo em outros setores, o turismo também começa a sofrer algum tipo de influência em relação a isso. Então, começa a se preocupar mais, né, com a questão econômica, né? Tem aqui década de 80, né, comecinho de 90, a ideia é de você fazer um turismo de massa bastante diversificado na cabeça das pessoas. Se todo mundo está indo, eu também quero ir. Né? E tem alguns destinos assim, que foram destruídos por causa do turismo de massa. E aí o turismo começa a entender que se ele se auto-sabotar, a coisa não vai funcionar. Então não tem como. Então a gente precisa se preocupar com o meio ambiente. E aí, né, o turismo vai absorvendo essas coisas e começa a pensar na ideia de sustentabilidade, minimizar impacto, maximizar coisas positivas. Aquela história que a gente vem ouvindo desde sempre. Acontece que algumas coisas não funcionaram ainda assim para nós. Né? Se vocês fizerem lá, já devo ter falado para vocês, né, a ideia da pegada ecológica lá é muito forte. Né? Só a poluição em relação à indústria, né, da aviação civil é impactante demais. Assim, gera muita poluição só com os aviões. Então, a gente é um problema, né, nesse aspecto aí. O que vai acontecer? Vai mudar, em algum momento vai mudar isso, mas só vai mudar no momento que o uso do petróleo parar de ser interessante. Né? A gente está vendo agora uma mudança bem grande em relação aos carros, né, aos veículos rodoviários. Parece que todas as companhias agora estão preocupadas com o meio ambiente e estão desenvolvendo carro elétrico. Né? Na verdade, eles não estão preocupados assim, estão vendo que não vai ficar mais competitivo, né? Vai ficar muito caro, né? Não vamos conseguir mais nos manter. Então, precisamos mudar, né, a nossa forma de
né, de nos locomover. A humanidade tem alguns saltos, assim, né? Quando descobre energia elétrica, quando descobre motor a vapor, quando descobre o motor a combustão, e agora nós tínhamos o salto em relação à internet, agora estamos num outro, prestes a dar um novo salto em relação aos veículos elétricos. É muito caro ainda, isso aqui não vai ficar mais, né? Se forem hoje lá aqui em Ponta Grossa, né? Na loja da Chevrolet, acho que é Chevrolet, eles têm lá um carro disponível hoje para vocês lá, elétrico, né? O tal do Bolt, que parece um Fusca, assim, é um carro lazarento de feio, horrível, né? Mas ele já tem, então já está lá, né? É um carro super caro hoje, tá? Perto de 300 mil reais. Não compensa ainda, mas logo vai começar a compensar e aí vão ter algumas mudanças, assim. Então, tipo fumar, por exemplo. Fumar não é visto com bons olhos na sociedade hoje, assim. Tipo, a galera não curte muito esse negócio de cigarro. No passado era símbolo de status. Então, daqui a um tempo, vai ser mais ou menos isso com os carros. Assim, tipo, você tem um carro a combustão, ele vai perder muito valor de mercado, a gasolina vai ficar muito cara. Então, vai começar a ter essa mudança. Assim, eu digo que meio que em breve, inclusive. Quanto mais gente tivesse, quanto mais players tiver nesse mercado, mais fácil vai ficar em ter esses elementos aí. Então, está nesses três elementos aí, né? Aspecto social, social, ambiental e econômico, né? E esse social também se divide mais em cultural, né? E tem uma outra vibe, né? Tem uma outra pegada aí mais importante ainda. O que nós temos em relação à sustentabilidade e ao turismo especificamente? Aí nós temos algumas coisas da OMT aí, né? Tem várias coisinhas aí que eu não vou ficar dando para vocês. Mas o que né, nós temos de mais chama atenção de todos os elementos aí? Proporciona rápido retorno do investimento. Sim e não, né? Então a gente tem Dubai, por exemplo, que é um exemplo fantástico disso, mas não é todo lugar que é Dubai. Então, talvez, né? Bem mais ou menos isso. O que eu chamaria aqui mais atenção é o item C, ele tem interesse direto na preservação dos recursos naturais e culturais, né? Porque se a gente acabar com eles, não tem mais o que ofertar, então aí sim, né, chama bastante atenção. A ideia do não poluir, para mim, é balela, né, para inglês ver. Arrecadação de impostos, sim, e aí emprego é bem importante. Né? Gera novos empregos, né, fixa morador, tudo isso é verdade. Né, e o turismo ele tem uma capacidade muito grande de gerar múltiplos empregos. Né? Então, às vezes, as pessoas nem estão muito pensando em relação ao turismo, mas ela está sendo impactada por ele. Né? O tiozinho que vende o cachorro quente lá, né? Ele não está preocupado com o visitante, mas ele acaba, né, sendo impactado. Né? Eu lembro que quando o Operário aqui, né, subiu para a segunda divisão, e né, foi uma festa na cidade, mas a galera que não torce, porque é daqui e não torce para o time da cidade, né, e digo mais, né, contrário ao time da cidade, mais forte do que não gostar, desfez muito, assim, né, vai subir, vai cair, não sei o quê, vai ser vergonha, aquela coisa, né. E aí eu vi alguém comentando assim, tipo, mas veja que vai ser bom, né, porque vários outros times vão começar a vir para cá, né, você vai ter um calendário fixo, e aí a rede hoteleira vai ser impactada, e isso vai gerar lá o cara que vende pão, de repente lá até o dentista lá, sei lá, o elenco lá, o cara teve um dor de dente, enfim, se tem mais pessoas aqui, então vai gerar novas oportunidades para todo mundo. Então, né, é interessante, né, o turismo tem as suas vantagens aí. Né? Claro que como desvantagens estão vendo agora, né, ficar extremamente dependente do turismo fica meio também complicado. Que mais que eu tenho a falar para vocês? Em relação às implicações, né, sobre o turismo rural especificamente. Né? Nesse contexto, né, do ambiente rural, tem esse estudo, né, de Cavaco, não lembro o nome da pessoa, mas não lembro mesmo. Ele traz como uma ideia bem romântica. Né? Ele é reconhecido um vetor de diversificação do uso do espaço. De fato né? A gente comentou isso. Né? A gente faz eventos, né, no ambiente rural, a gente passa o dia, né? Enfim, né? A gente faz, né, várias outras coisas, né, que não necessariamente em relação à produção, né, agrícola. Né? E isso pode reforçar a identidade e imagem dos lugares, bem como a autoestima das populações. Isso é legal porque quando a tendência, pelo menos, quando a gente tende a aproximar pessoas diferentes no mesmo local, a tendência é que aconteça algo enriquecedor. Né? As pessoas começarem a entender o outro,
se colocar no lugar do outro, que é bem importante, e isso ajuda um pouco na autoestima. Né? Quando a gente vai para lugares, né, mais do interior, assim, bem perceptível, assim, que na maioria das pessoas, né, eles têm meio que uma vergonha, assim, sabe? Tipo, principalmente jovens, assim, tipo, eles têm, tipo, até capial, tem esses termos, né, chulos que a gente gosta de usar, né? Dos matos, né? Esses termos, assim, que geralmente são depreciativos, né? Então, quando você começa a aproximar as pessoas, você começa a ter um entendimento do outro, e isso pode favorecer, né? Tanto, né, nessa questão da paz aí, né? De você conseguir fazer com que as pessoas sejam mais humanas, e também, né, na população local, que elas se sintam mais valorizadas, que elas se sintam importantes, né? Comentei com vocês ontem lá sobre o tiozinho no roteiro dos Faxinais, aquele conto história, simplesmente, né? Esse é bizarro, né? Que a gente fala em contar histórias. Peraí que eu preciso colocar meu computador na tomada, senão vai parar de gravar, tudo vai cair tudo. A gente fala bastante sobre essa perspectiva, né? De tentar inserir o todo, tudo mais. E eu acabei de esquecer o que eu ia comentar. Tinha um gancho para falar isso para vocês, né? Mas essa ideia, né, de você valorizar o outro, né? Agora eu lembrei. Teve uma ação bem legal, né? Não lembro qual universidade que mas era a Universidade Norte-Americana, em que eles faziam que eles entendem, né, que as pessoas que estão num asilo, por exemplo, elas não têm tanto contato com outras pessoas, quase zero, né? Geralmente elas vão para as casas de repouso, especialmente, né, nos Estados Unidos, as pessoas ficam lá esquecidas, né? Então, foi identificado que esses idosos, eles tinham, né, uma necessidade de conversar, bater papo, simplesmente. E aí eles fazem um trabalho muito legal, que é, tipo, nossa turma do primeiro ano, do segundo ano aqui do turismo, a gente pega o telefone lá sei lá, do asilo qualquer, e todo mundo vai ligar lá e vai conversar 10 minutos, né, com alguém que esteja lá, né, não sei se é internado que fala, não sei como que fala, o nome da pessoa que está, né, num asilo, né, numa instituição de saúde, enfim, não sei como que fala isso. E aí começaram a fazer isso. Então, algumas pessoas que tinham alguns laços primeiro, né? Tipo, você tem a tua tataravó lá, então você vai conversar com ela porque tem um laço familiar. E isso vai se expandindo depois, né? E aí eles fazem, né, essa análise dos resultados, eles percebem que o bem-estar, né, a qualidade de vida, né, das pessoas que estão nessas casas de abrigo, casas de asilo, não sei como que eu termo, melhora bastante. Simplesmente ela está falando por telefone, né? E por que o telefone? Porque é o meio que eles conhecem, basicamente, né? Então, se você colocar eles lá no bate-papo do UOL, vai ficar muito complicado, né? O telefone é uma coisa mais comum para todo mundo, né? E aí você tem os dois lados, né? Tem o pessoal que participou, né? Tipo vocês, né? Os alunos, né? Participando, conversando com o pessoal, também tiveram esse aspecto positivo em relação à relação social, porque começa a conversar mesmo, tipo, e fala, tipo, o que você gostava de fazer nas férias? Eu ia pro Rio X lá nadar. Onde que fica esse rio? E vocês começam a conversar, e aí isso vai, né, se desenvolvendo quase que um laço de amizade, vamos colocar assim. Então foi bem legal. Então isso ajuda a melhorar a autoestima, né? Então a pessoa tá lá no asilo, acorda e vai dormir pensando, tipo, eu vou ficar aqui até morrer, né? Quando é que vai acontecer essa morte? Então, você tira isso da pessoa, né? Você faz, nem que seja por alguns minutos, que a pessoa esqueça, que ela, né, comece a relembrar de coisas e tudo mais. Isso melhora, né? Essa questão. Esse estudo é bem legal também. Vale a pena vocês darem uma olhada. Em relação à base comunitária, que eu vi falando bastante para vocês, né, a gente tem alguns conceitos também sobre a base comunitária. Né? O primeiro deles, né, é compreendido como um modelo de desenvolvimento turístico. Então, é uma forma de você fazer, né, orientado por princípios de economia solidária, e eles vão ter, né, um negócio bem legal aqui na UEPG chamado IESOL, acho que é IESOL mesmo, né? Não lembro também o que significa isso, mas é o professor Cunha, lá da Geografia, que toma frente disso, né, super premiado o projeto dele, que tem a ver com essa ideia da economia solidária. Ao associativismo, a valorização da cultura local, e principalmente ele é produzido, né, feito pela comunidade local. Aí tem alguns exemplos para vocês verem, né, tá ruim de ver, sei que tá bem pequenininho, mas tem o primeiro, o turismo rural, né, comunitário, né, do destino Lago Titicaca, não lembro onde fica esse lugar, né, no meu slide grandão tem os destinos estão aí.
Aí outro destaque bem importante em relação à Costa Rica, aí tem o catálogo latino-americano do turismo rural comunitário, né, especificamente. Então, você tem uma tendência bem grande de algumas pessoas que gostam de visitar locais onde que o comunitário fale mais alto. Eu não lembro se eu comentei com vocês já ou não, mas quando eu fui para a Bahia fazer a minha primeira seleção de mestrado da minha vida, lá em Ilhéus, eu fui para a Bahia querendo ficar na comunidade. Eu estava bem impactado com essa ideia de beneficiar o morador local, não sei o que e tal. Então eu queria, por toda a lei, assim, conhecer, tipo, a Bahia. Eu não conhecia a Bahia ainda. Queria conhecer Ilhéus, né, lugar que eu fui, sob o ponto de vista da comunidade mesmo. Então, eu não fiquei em hotel, né, tipo, na época existia uma rede social chamada Orkut, ou Orkut, não sei como que vocês falam. Então, eu tinha umas comunidades lá. Então, eu entrei na parte de República lá, de Ilhéus, né, da faculdade, e achei um maluco lá que era mais louco do que eu, ainda que aceitou me receber na casa sem nunca ter me visto na minha vida. Então, a gente foi, assim, aleatório, e deu certo. E foi uma coisa que eu queria fazer. Então, eu não queria almoçar no restaurante de turista. Eu queria ver o que eles comiam, onde que eles iam, como que eles andavam de ônibus lá. Essa era a minha intenção na época. Hoje, jamais faria um troço desse, porque eu sou muito medroso, né? Então, jamais iria num lugar que eu não conheço, né? Assim, né? Aleatório. Mas foi legal, foi uma experiência que eu acho que eu nunca mais vou ter, né? Bem real, assim. Então a gente foi lá na sorveteria lá que os caras comem lá, não na sorveteria lá, sei lá qual sorveteria que os caras vai para comer com turista. Então, tipo, foi muito mais gostoso, assim, tipo, conhecer a cidade sob o ponto de vista deles, assim, foi bacana. Tem esse interesse? Tem, né? Não sei se é tão louco quanto eu fiz, né? Mas tem algumas experiências bem marcantes e alguns outros para vocês pensarem. Que chama para nós em relação a esse comunitário. Estabelecer a natureza de comunidade, né, tem a ver com você respeitar princípios, valores e normas, né, que tem a ver com aquela comunidade. Por exemplo, né, vamos imaginar que vocês estão numa vibe de querer ir lá para a Coreia do Norte, por exemplo. Não tem nada a ver com o turismo rural comunitário, né? Nada a ver. Mas se vocês vão para a Coreia do Norte, né, quero conhecer um país comunista raiz, né, que é um dos poucos que sobraram. Tem dois malucos lá, né, que são tidos assim como líderes supremos, né, do país, né, que é o pai do atual, o pai e o avô, né, do ditador atual lá, o Kim Jong-un, né? Então, Kim Il-sung e Kim, sei lá o que, Jong-un, não sei, não lembro o nome, cara. Esses dois caras, né, eles são tratados assim quase como santos, na verdade, como santos mesmo na Coreia do Norte, né? Porque eles, teoricamente, né, a história que é contada, né, eles ajudaram ao país se libertar, né, do domínio japonês, não sei o que e tal. Vai lembrar um pouco a história do Fidel Castro, assim, né, que se rebelou e tentou libertar o país dele e tal. Então, esses dois caras, eles têm uma praça central deles, umas estátuas gigantes deles, né, dos dois lá. Todo mundo que vai até a praça dos norte-coreanos, eles fazem uma reverência lá para as estátuas, né? Então, tipo, eu não sei como que é a reverência, né? Sei lá, se eles se abaixam, não tenho a menor ideia que eles sabem. Mas é uma tradição deles. Quando você vai visitar lá, você vai com o guia, e o guia faz, e ele orienta que você faça também, né? E aí você pode pensar, não, peraí, esses caras, né, sei lá quantos milhões de norte-coreanos morreram de fome, literalmente, né, porque esses caras, né, estavam só investindo em arma nuclear, não sei o que e tal, né, esses caras são os boss e tal. Você pode pensar isso, né? Mas você tá no lugar deles, então a ideia aqui, né, é você respeitar esses valores, esses princípios deles. Está no lugar errado, né? Você pode não ser católico, você pode odiar a tradição católica, a judaica, a cristã e tudo mais, mas você não vai lá no Vaticano dançar funk dentro, né, de uma igreja, né? Na Capela Sistina vai dançar lá um pancadão, lá você não vai fazer isso, por mais que você odeie a religião, né? Isso tem a ver com educação, basicamente. Então, você tem que respeitar princípios, valores e normas do local que você está visitando. Então, se você vai para um ambiente rural e o cara falou umas palavras erradas lá e você começa a tirar sarro, você está no lugar errado, né? Então, entenda que aquilo não é para você, né? Então, entenda que você precisa, né, ter essa compaixão. Esse que é o ponto principal aqui. Teve há muito tempo atrás, né, de um TCC, que é da UEPG, inclusive, que a pessoa que estava defendendo falou assim, estava falando sobre turismo rural, e ela fala assim que as pessoas
tem que valorizar o jeito caipira de ser, né? Tipo, olha que frase mais lazarenta de forte, né? Tipo, poxa, não é assim, né? Você está falando de respeitar uma coisa que você já está denegrindo assim, na tua frase. Então, tipo, calma, né? Então, a ideia aqui é assegurar o bem-estar comum, respeitar, né, esse qualquer coisa, né, preservar a identidade cultural, aquelas coisas que a gente vem falando ao longo do tempo. A gente não chegou a fazer o roteiro no turismo de cemitérios aqui, né, que a gente acabou não saindo, mas o cemitério também tem um pouco disso, né? Para mim, o cemitério não fala muita coisa, assim. É um lugar qualquer, para mim. Só que tem muita gente, assim, que aquilo é um lugar, assim, tipo, né, constrói lá o túmulo lá mais alto, porque quando sei lá, meus bisavós morrerem, eles vão ser enterrados aqui, eles vão ter a visão do centro da cidade. Tem uma galera que pensa assim, né? Eu posso pensar que isso é um absurdo, né? Mas respeita, cara, tipo, né? Calma, né? Então a gente vai fazer o turismo do cemitério lá, tipo, né? Tipo, subindo em túmulo, tipo, não faz isso, né? Ainda que para você seja um monte de tijolo empilhado, para algumas pessoas, né? Tem um valor diferenciado. 11h40, né? Amanhã a gente continua. A gente vai falar sobre as potencialidades, o que dá para fazer, né? E mais importante do que dá para fazer, a gente vai comentar sobre como fazer isso acontecer de fato, né? Que é o que chama mais atenção, né? Que vai trazendo um pouco para nós também do planejamento do turismo rural. Eu acho que eu termino por aqui, 11h40. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, algo a acrescentar? Por gentileza, se manifestem. Agora que eu vi que a Nathalie colocou aqui o link, né, o link do gráfico que ela tirou para nós lá no Dia a Dia Educação, eu acho que é um site da Secretaria de Estado da Educação, uma coisa assim, né, da sede, algo assim, eu acho que é disso. Bom, tá aí o link para vocês verem, né, a fonte que a Nathalie passou para nós. Fale alguma coisa, gente? Vocês estão aí, ainda estão dormindo já. Acordem. Não estamos dormindo, estamos assistindo a aula, professor. Estamos aqui. Muito bem, obrigado, Nicole e Rebeca, por se manifestarem. Pessoal, estamos encerrando por aqui. Obrigado, Mercedes. Eu tô bocejando. Ô, Ramanda, faltam meus gritos para vocês acordarem, né? Eu me sinto o professor Xavier na cadeira, assim, que eu não posso andar pela sala e me dá um desespero isso. Mas Pior um dia que vai falta voltar. mesmo. Pessoal, obrigado, então. Até amanhã, às 10, nesse mesmo link. Voltamos para o link convencional. Se for por drive de alguém, por favor, me mandem a senha ou me mandem o arquivo. Beleza? Obrigado, gente. Valeu. Tchau. Até amanhã, professor. Até, Mercedes. Obrigadão.